Carregando. Foi, Tem gente. como a gente... Tá ao vivo. Boa noite, Consegui meus controlar irmãos. aí, ver se entrou alguém. Boa noite, gente. Boa Vamos noite. esperar alguém entrar. Boa noite. Vamos ver se entra alguém, quantas pessoas. Comentários. Não. Vamos dar uma esperadinha. Não, tá ótimo, a gente já tá ao vivo. Da luz, pô. Tu tá no teu frio, eu tô na minha onda da paz aqui, minha irmã. Tu tá achando que essa tua? Ai, chamada da luz. Vamos esperar ver se alguém entra. É porque tá meio confuso, ninguém... eu não sei. Não, a gente já tá ao vivo. Só estamos esperando entrar alguém. E onde que a pessoa entra? No Boto? Pelo Filhas do Boto, tá na página Filhas do Boto. A gente tá lá ao vivo. Filhas do Boto. Rayane, Filhas do Boto. Manda pro Andrews. E tem como eu botar no meu Face ao vivo? Não, não tem como. Entraram 4 pessoas já. A gente já pode começar. Vamos lá. Boa noite. Quem é que tá? Boa noite, gente. A gente começa mais uma live do Filhas do Boto, hoje com um assunto maravilhoso, um assunto incrível, que para mim foi algo a despertar dentro do meu coração, dentro das minhas atitudes, que foi sobre o sagrado feminino. E a estudar esse tema, eu comecei a me ver mais como mulher, e foi muito interessante para mim, porque eu comecei a buscar e conhecer coisas que eu não conhecia. Eu tenho 26 anos, e estudar sobre isso me fez ser uma pessoa que tem mais conhecimento com o meu corpo, tem mais empatia pelas mulheres que estão ao meu redor, principalmente a minha mãe. E o Sagrado Feminino, ele veio me ensinar muito sobre isso. E hoje, o Filhos do Boto traz 2 mulheres maravilhosas, incríveis, para falar um pouco desse assunto. A gente vem com a Flávia Alecrim, que ela é artesã de cosméticos naturais, terapeuta holística, dançarina e taróloga. E a gente tem aí também a Camila Carneiro, que é pedagoga, pós-graduanda em psicomotricidade, psicoterapeuta holística integrativa, mestre em Reiki e Master, empresária do Espaço Holístico 4D, criadora da Luz Amazônia, cofundadora da Casa de Oração Luz Universal. E hoje ela vai começar um pouquinho falando sobre o que é esse sagrado feminino, o que fez o despertar em vocês para entrar nesse mundo e como é para vocês viver isso cotidianamente com a família de vocês, com os filhos de vocês. E hoje a Filhos do Boto pede que vocês passem um pouquinho desse conhecimento para a gente, pode ser? Pode. Rapaz, tu é boa nisso, né, mulher? A bicha nem respirou. Gente, vocês são muito engraçados. Vai, respire, mulher. Então, né? O sagrado feminino. O sagrado feminino, ele é uma energia que traz entre os nossos ancestrais. Ele vem trazer o despertar do ser, né? Aí, bom, eu fui criada numa casa das 7 mulheres, né? Então, assim, a gente sempre teve esse sagrado nessa questão de olhar para a mulher com amor, com a felicidade, com a honra, né? Sempre ter essa questão do caráter, de você ser honrada em tudo que você faz, na sua energia, se comprometer com as coisas. E a minha avó, ela era bezedeira. Então, o sagrado feminino, ele traz muito resgate dessa questão das bruxas, né? Porque o benzimento, naquela época, quando começou essa questão do amor da mulher por si e tal, ela vem desses antepassados, né? Onde as bruxas eram queimadas porque elas cultuavam o corpo, essa questão do prazer. Então, assim, tem muita coisa envolvida nesse despertar. E a minha avó era bezedeira, então ela veio sempre trazendo, mostrando pra gente o quanto que era importante a gente se amar, se respeitar, né, dentro dos nossos conceitos, né, porque cada ser humano tem um conceito de vivência. Então, eu trago isso enraizado porque eu fui criada por vó, por mãe, por tias, né, tinha a questão masculina,
mas a gente sempre deixou tudo muito no equilíbrio ali. Então, essa essência... E a minha filha tem 10 anos, mas ela diz já que ela é feminista. Porque eu vou, não sei o que. Eu falei, então tá certo. Vai estudar para tu conseguir tudo isso, né? Vai intercalar aí as suas coisas, você vai conseguir. Então, a minha essência veio dessas minhas histórias, né? Desse despertar, assim, dessa luz, né? A gente traz isso da família. Bom, deixa eu... Namastê, meninas. Agradecida por estar aqui neste momento tão grandioso, com tantas mulheres. Eu amo de paixão, demais da conta. E, assim, o meu despertar, acredito que tenha sido por uma dor. Né? A gente fala que a gente vem atrás dos nossos conhecimentos no decorrer de toda a vida e não sabemos quando procurar, quando estamos bem, quando estamos sendo amadas e como estamos sendo maravilhosas nesse mundo. Então, a gente nunca procura, não é? Então, veio pela dor, por um problema seríssimo de doença, uma doença que eu não tinha cura por médicos, nenhum médicos deste mundo. E eu procurei me evoluir emocionalmente, espiritualmente, e acabei entrando nesse mundo de paixão, de amor por mim. Porque a gente sempre quer dar o melhor aos outros. E às vezes a gente deixa de se ver, não é? E quando eu comecei a interiorizar isto dentro de mim, eu percebi que para que eu ficasse bem, eu precisava conhecer a história daquelas que passaram por mim, que foi minha mãe, o sofrimento que minha mãe teve, que a mãe da mãe dela teve, e por que eu trouxe algumas coisas para minha vida. Então, eu precisei, de alguma forma, melhorar. Eu precisei me desenvolver. Eu precisei renascer de novo. E, assim, esse renascer, ele não está somente em algumas partes da sua vida. Nós estamos em construção o tempo todo. Nós estamos em aprendizado o tempo todo. Então, cada mulher que me procura, eu consigo enxergar nela uma coisa que eu não passei. Mas eu vejo que elas precisam tanto da gente como eu preciso delas. Isso começou através da dança, principalmente também. A dança foi uma coisa maravilhosa na minha vida, porque eu conheci Cristina Pontes, fui me conhecer como uma dançarina do ventre, então isso me trouxe um amor, uma paixão pelo meu corpo. Assim, porque nós não nos conhecemos, nós não nos tocamos. Nós temos uma coisa dentro da gente que fala, olha, você não pode se tocar, que isso é pecado, isso é feio. E a dança do ventre trouxe muito isso para mim. Eu conheci Camila depois, com a nossa amiga Mônica. Então, assim, foram acontecendo várias coisas ao longo da minha vida, nessa vida agora. E eu fui percebendo o quanto que nós precisamos evoluir, principalmente nós mulheres. Não nos acharmos que precisamos de outras pessoas, mas nós precisamos de nós mesmos. Nós precisamos correr atrás daquilo que nós precisamos para nosso crescimento. Né? E não depender da nossa mãe, não depender do nosso pai, porque eles têm os problemas deles. Eles já nos trouxeram para este mundo e nós temos que procurar o nosso melhor. Mas também, assim, não podemos estar nos comparando ao sexo masculino. Não somos iguais a eles, mas podemos lutar pelos nossos direitos, pela equidade de bons salários, pela equidade de ter bons locais para gente, para nós mulheres. Nós menstruamos todo mês. O homem não menstrua. Nós damos vida, nós damos a vida aos homens. Então, nós temos que ser, de alguma forma, diferenciada. E nós temos que aceitar essa diferença. E é isso que eu preciso muito que as irmãs feministas entendam. Eu não vou provar que aquele peso de 20 quilos eu vou carregar porque o homem carrega. Não vou carregar, gente. A minha estrutura óssea não comporta. Então, por mais que eu queira equidade de gênero, eu não tenho como ter essa equidade pela minha forma, pela minha postura, pelos meus ossos, pela minha carne, pelo meu físico. Então, são coisas assim que eu fui evoluindo.
né? Eu fui constatando, eu fui verificando toda essa diferença que nós temos. E cada vez mais, cada vez que eu me evoluí, eu me amei. E me amei, e me amo. E me amo muito, né, Camila? Eu me amo demais. Eu tenho 3 filhos, homens. Verdade. Não tive menina nenhuma, não fui agraciada com uma menina, fui agraciada agora com uma netinha. Mas, assim, não me senti diferenciada de forma alguma por não ter uma filha menina. Mas eu fui fazendo aos poucos com que esses meninos que passaram por mim fossem mais educados, mais respeitosos com suas companheiras, com suas esposas, com suas namoradas, né? Então, esse é o meu papel aqui. Esse é o papel que eu tenho aqui de trazer esse amor a todas as mulheres que me procuram. E eu faço o que eu posso por elas. E eu estou aqui. Aceitei esse desafio maravilhoso, Camila, maravilhosa. Nós temos os nossos problemas, assim, não somos felizes todos os dias, não é? Não, mas eu tenho as escolhas na vida. Eu tenho a escolha quando eu acordo. Então, nós estamos passando por um problema seríssimo, estamos perdendo muitas pessoas maravilhosas, mas Verdade. eu tenho uma escolha quando eu acordo, quando eu respiro, eu agradeço, porque eu estou bem, eu tenho saúde. Às vezes a gente dá uma caída assim, dá um pânico louco na nossa cabeça, mas a gente está bem. Aqueles que estão próximos também estão bem. Então a minha escolha eu quero ser feliz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho sorrir todos os dias. E se eu vejo que alguém está triste, se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas se eu não puder ajudar, eu me afasto. Porque é uma forma de não me contaminar com as energias. Nós somos energias nesse mundo. Então devemos estar sempre bem, sempre com pensamentos bons, sempre ouvindo músicas que nos engrandeçam, que não que nos coloquem para baixo. E ultimamente a gente escuta isso, né? Músicas que degrinam a imagem da mulher. São maravilhosas dançando, são lindas, mas tem que se dar o respeito por elas mesmas, sabe? Desde que elas gostam de fazer aquilo, mas não que façam para se aparecer para os outros, mas porque elas gostam disso. E vamos lá, meninas, não falo demais, eu falei para você, né, Tâmila? Corta, porque senão vai embora. E eu sei que ótimo, eu sei que a Camila fala também. A Camila fala como eu. Então você tem que dar uma tesourada na gente, tá? Mas eu espero que quem me conhece sabe como eu sou. Menina, a gente fica emocionada. Gente, marca aí no meu Facebook, quem tá assistindo, meus irmãos. Põe aí terapia holística, terapia, pro povo entrar. Coloca aí. Eu sou Flávia Liquinagem, mas eu não falo nada disso no meu Facebook, sabe? Eu tenho algumas coisas no Instagram lá, mas eu não... Vamos eu falar gosto que as pessoas sabem desse meu mundo, assim, sabe? Meu mundo esotérico. Meu mundo eu deixo todo mundo ver. Eita, Camila. Porque eu sou bruxa assumida. Né? Eu sou bruxa assumida, eu sou. Nem todos sabem. Mas vamos lá, Tâmila. Segue aí e faz as perguntas, porque senão a gente sai. A gente sai do trilho. Do ritmo. Do trilho. Eu queria que a Camila falasse um pouquinho, uma resumida dessa pra gente também. Dela, desse contato com o sagrado feminino, como foi, o que ela é, o que representa. Acho que é bacana. Bom, o meu trabalho como psicoterapeuta, né? Na verdade, eu sou pedagoga e pós-graduada em psicomotricidade, né? E aí eu fiz a psicoterapia holística. Sempre gostei de trabalhar com a criança, sempre gostei da criança interior, sempre gostei desse despertar, porque tudo começa na infância. Na verdade, tudo começa no ventre. As mães, hoje em dia, você vê, antigamente, no tempos antigos, as pessoas elas não tinham esse conceito de você ter um filho para um mundo para despertar como ser e tal. Hoje em dia, as pessoas elas pensam mais antes de ter o filho, porque elas sabem a força que tem trazer um filho para esse mundo, né? Só que ele pensa na questão financeira, ele não está pensando na questão espiritual, mental,
emocional, ele pensa na questão social do financeiro. Então, naquela época, você, mulher, tinha que casar para ter filhos e você tinha que ser uma mulher perfeita, né? Naqueles tempos dos nossos bisavós, tataravós. Então, já naquela época, aquelas histórias traziam para a mulher um descaso, onde a mulher não podia dizer um não para o marido, não podia trabalhar, não podia estudar. E até hoje existe isso também, mas naquela época era maior, né? Então, aquelas crianças eram elitizadas, elas eram criadas para serem mães, né? E não para serem donas de si mesmas e resgatar essa energia. Então, durante esse despertar do ser inconsciente, né, dessa criança, foi uma demora muito grande, foi uma demanda muito grande. Mas nós temos uma coisa aqui no nosso Brasil, que são os nossos grandes irmãos indígenas, que eles já tinham consciência dessa questão do sagrado feminino. Pois eles olhavam para dentro das mulheres, em algumas tribos, como aquilo sendo uma coisa muito linda, porque a mulher é uma árvore que frutifica, né? Já em outros países, uma mulher que não frutifica, já para eles não é muito bom, né? Mas a gente está aqui no Brasil, vamos ser até aqui. E aí, durante esse despertar, as mulheres tinham esses filhos, e eles pegavam aquela placenta, levavam até uma árvore e botava debaixo das raízes ali, como simbolizando aquela criança que nasceu. Às vezes eles plantavam uma árvore junto com aquela criança, eles levavam elas até lá. Então, assim, existe muitas... isso depende muito da energia, daquilo que a gente convive. Então, quando eu fui trabalhar em escola, né, que foi uma das causas, assim, que eu sempre, desde criança, eu via minha avó rezar nas pessoas, e eu achava aquilo muito lindo, aquelas mulheres que chegavam, né? Na maioria das vezes eram mulheres que os maridos abandonaram e elas tinham que cuidar dos filhos sozinha. E aí ela ia, tipo, muito mal, triste, a criança doente e tal. E a minha avó ia cuidando delas, ia dando banho, ia conversando, ia aconselhando, ia cuidando das crianças. Então, desde criança eu vim vendo isso, né? Esse cuidado com o outro, esse ver essas crianças, essas energias, né? Dentro disso, quando foi caminhando essas energias, eu sempre fui em orfanato, esses lugares para fazer acolhimento, porque eu via que faltava um amor. Mas por quê? Porque eu vim de uma família onde o meu pai e a minha mãe se separaram e eu era uma menina que tinha essa falta desse lar também, né? Mas eu tinha o lar que eu tinha, né? Só que eu fui entendendo isso depois de alguns anos, mas era muito grata. Então, durante as minhas caminhadas, eu fui vendo o quanto que a mulher se desgasta, o quanto que a mulher se preocupa em sempre estar bem, feliz, e ter que dar para o outro, e ter que dar para o homem, e ter que dar para os filhos, só dá e nada recebe. Quando despertou isso em mim, foi na pedagogia, porque eu fui fazer as atividades, né, de professora, e eu via muita mãe, assim, 90% quem vai buscar é as mães, quem se preocupa é a mãe que está ali buscando, indagando, e as crianças em domínio, os meninos sempre querendo mandar nas meninas, só que aí agora, nesse século XXI, as meninas já não aceitam muito essas coisas, né? Então eu vi, assim, que começou a ter um equilíbrio. Quando eu cheguei na psicomotricidade, que aí ele fala muito sobre o ventre, aí foi que eu fui fazendo interligações e tendo os entendimentos. Na psicomotricidade me despertou até sobre o meu próprio casamento, porque assim, eu fui educada para ser uma mãe, para ser uma mulher que tivesse alguma coisa na vida, que crescesse, né, que estudasse tudo. Só que eu passei um determinado tempo da minha vida sendo só apenas mãe e esposa. Eu não tinha as outras vias. Depois que eu fui para a psicomotricidade, que eu comecei a realmente buscar essa minha luta, essa minha briga pelo meu. Mas eu sempre trabalhei, sempre, desde os 10 anos. Eu fui empregada doméstica com 11, fui babá com 12, fui secretária com 13. E com 15 eu trabalhava em trabalhos de políticas educacionais do Estado. Enfim, então, quando eu fui para a psicomotricidade, eu resgatei quem eu era. Eu lembrei que eu não era só a Camila,
mãe, esposa e filha, eu era Camila mulher. E eu fui aprender isso com meus professores que vieram, que a maioria era professor de fora, e eles falavam muito assim, nossa, você tem uma gargalhada que vem profundo, mas tem algo aí. E aí eu fui buscando, né, nas terapias e fui me resgatando. Então eu fui aprendendo que lá nessa questão da minha mãe, da minha avó, existia um problema muito sério, onde elas eram mulheres que estavam à espera desse acolhimento do amor, só que não estava tendo esse acolhimento. Depois de uma determinada época, a gente vai entendendo, né, que a gente vai fazendo exatamente o que os pais fazem inconsciente, depois que a gente desperta que as coisas melhoram. Quando eu comecei a trabalhar com a psicoterapia holística, eu fui entendendo esse despertar. Quando a Flávia trouxe a dança cigana, foi um dos momentos assim, porque ela foi minha professora de dança cigana, né? E é a única que eu só tive. Eu só tive ela, né? E de dança do ventre também, né? E aí eu fui começando a também trazer de novo aquela menina feliz, alegre, que buscava de novo todas aquelas energias. E aí eu fui despertando. E nisso, conjunto com a casa de oração, que é a casa que a minha avó fundou, e eu continuei, né? Só que a casa de oração era só benzimento, hoje é uma casa espiritual. Então a gente foi fazendo reunião, foi trazendo pessoas para entender esse despertar, essa energia diferente. E durante essa caminhada, eu fui trazendo muitas mulheres para o resgate. Que resgate é esse? É um resgate do eu interior, onde elas começaram a se ver como pessoas, né? Onde elas começaram a se ver como seres. E muitas chegavam tristes, abandonadas, achando que o mundo delas era aquela família que já não tinha mais, e não é assim, né? O nosso mundo é a gente mesmo. E muitas vezes a gente fazia reuniões, conversava, e até hoje continua. Quando eu me reencontrei com a Anne é minha amiga de adolescência, que é a presidente da Filhos do Boto, e aí a gente começou a fazer, lá na casa de oração, muitas reuniões em relação a essa questão. Então, eu aqui assim, nessa reunião, Camila. Mulher, tu foi na primeira, doida. Tu não lembra que a gente dançou lá, mulher? Oi, Estela, boa noite. E aí, eu vejo o feminino tão lindo. Eu escolho, eu escuto e acolho isso com uma vontade de falar, mulheres, se amem, se respeitem, né? Hoje cada um está numa fase, cada um está numa restauração. Eu vejo a Flávia, por exemplo, que a gente se conhece já faz um tempo também. A Flávia, ela é de uma alegria, mas se vocês soubessem assim a história, né, que ela passou, é muito dolorida. Hoje, para a gente rir do jeito que a gente ri, a gente já passou por muita coisa. Então, assim, não é fácil. Às vezes as pessoas pensam, é terapeuta, eles sabem das coisas, elas não sofrem, e não é. Todos nós somos seres de transformação 24 horas. E eu fico muito, assim, feliz em estar aqui, de verdade. E eu espero, né, que vocês entendam que sagrado é você olhar para o outro, você ver o outro, acolher o outro, buscar o outro, entender esse outro como ser e resgatar ele e auxiliar ele no que é necessário. Não no que você acha que é certo, mas no que é necessário. E aí foi isso aí. Tá, então assim, aproveitando todo esse histórico que a Camila colocou a respeito do feto, da gestação, quando nós nos desenvolvemos, adolescência, nós passamos por várias transformações, cada uma pior do que a outra, que nós não nos amamos, nós somos gordas, nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos, assim, bombardeadas, principalmente as mulheres, não só as mulheres, mas os homens também. Homem não chora, homem tem que ir numa casa de prostituição. Então, assim, os homens também sofrem muito, assim como nós. Nós éramos educadas para fazer crochê, para aprender a fazer comida, a limpar uma casa. E o que você ganha de presente de Natal? Bonecas. Bonecas. Você tem que ser mãe. Né? Então, assim, uma educação enraizada de séculos, séculos e séculos,
onde as pessoas eram casadas por interesse econômico, não por amor, né? Tinha esse lado. E quando você começa a desenvolver, estudar essa questão, nós, muito tempo, nas épocas dos bárbaros, dos celtas, nós, mulheres, é que tínhamos o poder. Nós tínhamos todo o poder. Nós chegávamos, nós mandávamos em aldeias e escolhíamos um homem que seria o pai da criança. Nós queríamos um homem forte que pudesse dar um filho forte. E não tinha esse negócio de, você vai casar com fulano porque a família quer, a outra família... Não. Você era dona do seu corpo e você escolhia o macho alfa para ser o pai. E você não necessariamente precisava saber quem era o pai daquela criança, mas era ali. Ele tinha que ter uma mão de obra naquela comunidade. E nós éramos cultuadas. Se você vê a ancestralidade, todo esse histórico, vocês vão verificar que as mulheres tinham várias estátuas de mulheres formosas, né? Todas grandes. Nós éramos cultuadas. Hoje, o que aconteceu? A gente não quer entrar nessa questão religiosa, mas infelizmente nós somos poldadas. Esse poder que nós tínhamos nos foi cortado pela Igreja Católica. Nós somos consideradas bruxas que não podemos ter o nosso próprio prazer, o nosso próprio amor e a nossa vontade e o nosso poder, porque nós tínhamos. Então, isso foi mudado ao longo do tempo, foi mudado para chegar o que nós estamos de novo despertando. Muitas irmãs estão despertando para o mundo, muitas irmãs estão despertando o seu eu interior, elas estão começando a entender o que acontece nas suas vidas. A questão do útero, quando você vai ser gerada, né, pelo seu pai, pela sua mãe, depende muito daquele casal. Se aquele casal não se ama e gerou aquela criança vai receber toda a carga daquele peso daqueles dois adolescentes. Essa criança, quando ela chegar numa certa etapa da sua vida, principalmente na adolescência, ela vai sentir toda essa rejeição. Essa carga vem nela. E ela vai se transformando num adulto doente. Então, a gente precisa saber o que aconteceu, o que ocorreu nessa gestação, para que a gente possa tratá-la quando adulta ou quando adolescente. É isso que um terapeuta, às vezes, necessita saber. Olha, precisamos saber como foi sua gestação. Sua mãe te quis, seu pai te quis, foi uma coisa projetada. E outra, o pior do que isso, pior do que a gestação, aquela que você foi amado ou não dentro do útero, tem a questão também depois dos abusos. As crianças que são abusadas com 3, 2, 5 anos são adultos doentes, são adultos que acabam tendo relacionamentos possessivos doentios, que acabam não se amando, as mulheres acabam não tendo libido, não acabam tendo vontade, casam, porque todo mundo, quando chega uma certa etapa da sua vida, sempre tem uma tiazinha que chega, e aí? Já se formou? Casou? Agora tem que ter filho. Então, essas coisas, nós precisamos quebrar isso. Precisamos quebrar essas coisas que foram construídas ao longo dos anos. Você não é obrigada. A tiazinha chega. A tiazinha chega falando isso. Ai, fulana já formou. Mulher vai casar de novo, mulher. É desse jeito. Né? Ela disse assim, aí tu olha aquela tiazinha, coitada, é frustrada. Mas assim, sua mãe. Assim, só que a gente precisa, às vezes, gente, entender por que sua mãe educou daquela forma. Porque a sua mãe também sofreu os problemas históricos e culturais da vida dela. Então, tudo que ela passou para você foi aquilo que foi ensinado pela mãe dela, pela avó dela, e assim vai. E aí, o que você faz? Você vai fazendo, continuando esse mesmo histórico. Então, é esse histórico que nós temos que começar a cortar. Entendeu? Se você não tem vontade de ser mãe, não seja mãe. Você não é obrigada a ser mãe. Filho não é um brinquedo. Filho é uma coisa muito importante, muito séria. Você, às vezes, tem que se doar muito àquela criança. Você tem que se doar e dar o tempo necessário para aquela criança, para que você possa educá-la. Mas se você não tem estrutura também, como que você vai educar uma criança? E ela não é só educar financeiramente, não. Isso não é educação, isso é manter.
você tem que dar o emocional para essa criança, você tem que dar o seu lado espiritual para essa criança, para que ela não tenha um problema que você teve. Porque a partir do momento que você trouxe da gestação, da toda a sua família, de como foi a sua mãe, de como foi sua avó, de como foi sua tataravó, você vai dar a mesma educação para a sua filha ou para o seu filho. Então, se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver esse poder dentro de si, você não consegue mudar isso. Você vai repetir toda a história. É o que a gente fala das ancestralidade. Vamos cultuar, vamos abençoar e vamos resolver isso. Eu vejo aí uma galera fazendo constelação familiar. Por que você precisa fazer tudo essa encenação para saber a verdade? A verdade está na sua casa, sua mãe e seu pai. Fale com eles. Converse com a sua mãe e com o seu pai. Se você tem brigas com a sua mãe e com o seu pai, converse. É na comunicação, é na conversa que vocês vão entender. Não adianta você ficar com raiva da sua mãe e você nunca perguntar por quê. Mãe, por acaso a senhora não me quis? A senhora quis me abortar, minha mãe? Então, são essas formas que você vai começar a resolver a sua questão adulta. Na hora que você começar a conversar, mas conversar como pessoas adultas, não adianta querer impor e gritar e falar coisas ruins para sua mãe ou para seu pai. Se seu pai é um alcoólatra e você viveu tudo isso, o que você faz? Você gera tanta energia, tanto ódio desse pai, tanta mágoa desse pai, que você arranja um homem igualzinho ao seu pai. Entende? Por quê? Porque é a energia que está circulando no seu corpo, a raiva do seu pai. E você, enquanto homem, somatiza. E você vai o quê? É o tal que a gente chama, eu vejo muitas pessoas falarem, o dedo podre. Não é o dedo podre, gente. Trabalhamos com energia. Então, se o seu coração tem mágoas, tem tristezas, tem ressentimentos daquele homem que era para te educar, que era para te dar amor, para te dar um lado espiritual, ele só te fez sofrer, ele só bebeu, ele espancou sua mãe, é essa energia que você vai trazer para a sua vida e são esses homens que você vai trazer para a sua vida também. E você vai achar que é normal. Por quê? Porque você está doente. Você está doente desde quando você foi gerada e desde quando você foi educada. Então, você não precisa necessariamente viver em relacionamentos doentios e abusivos. A partir do momento que você conhecer a sua história, conheça a sua história e faça com que a sua história, dali para frente, comece a mudar. Porque na hora que nascer os teus filhos não vão gerar esta mesma energia. E você vai conseguir prosseguir no seu caminho, vai conseguir prosseguir na sua vida com muito mais facilidade do que as pessoas nos trazem hoje. Essa mágoa, essa tristeza, meninas que foram abusadas pelos seus próprios pais, pelo seu avô. Então, ela traz essa carga toda para a fase adulta. E o que é pior, ela vai atrás dos mesmos abusadores. É inconsciente. Não é que vocês queiram, mas é inconsciente que vocês pedem pela energia que emana dentro do corpo de vocês. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ajudar as irmãs que nos procuram, aquelas irmãs que colocam todo aquele amor, aquele relacionamento naquela pessoa, que se ela não tiver aquela pessoa do lado, ela não vai conseguir sobreviver, ela não vai conseguir cuidar dos seus filhos. Vai sim, gente. Vocês são mulheres, são poderosas, vocês podem, vocês conseguem. Entendeu? A gente é que põe na cabeça que nós somos incapazes, nós não somos incapazes. A partir do momento que nós estamos nesse mundo, respiramos, nós somos capazes de tudo. E eu vejo muitas também assim, sofre, mas tem uma casa, tem um teto. Você pode trabalhar, de qualquer forma você pode conseguir alguma coisa. Você só tem que ter força e coragem e amor por si mesma. E não dependa de homem, não dependa de filhos, dependa de você mesma. Porque você vai ver que você vai ser muito mais feliz. E assim, esse negócio de, tô gorda. As pessoas falam isso que eu tô gorda, meu cabelo... Gente, esqueça isso. Você é que tem que se amar do jeito que você é. Se você se ama deste jeitinho, fique assim. Você não é obrigada a se comparar com uma atriz da Globo. Gente, pelo amor de Deus, aquelas mulheres sofrem muito mais do que vocês e vocês não têm nem ideia. Porque a vida delas é gastar dinheiro com aparências. Elas não são felizes. Eu fui em São Paulo, eu fui em Rio de Janeiro, eu conheço esse pessoal, eu tenho um convívio com esse pessoal, e o que eles usam? Eles usam muito álcool,
Eles não têm amor, eles não têm. Eles vivem pela aparência que vocês vejam na televisão e vocês acham lindo. Gente, não é lindo. A vida da pessoa que está presa a padrões é muito triste. Então, não se compare essas pessoas. E façam as suas próprias modas, façam as suas próprias vidas. Seguem aquilo que é melhor para vocês. Ah, porque fulano comprou um Corolla e eu quero um Corolla também. Para, gente. Você vai compre um Fusca. Oh, Fusca não, porque agora tá caríssimo, né? Mas compra um HB20, né? Que é o carro popular agora que tá saindo. Para que o Corolla? O carro vai andar do mesmo jeito. Então, assim, não se comparar, não querer ser melhor, ou mais ou menos, mas viver a sua vida. E a partir do momento que você critica uma irmã, você olha uma irmã, meu Deus, olha o cabelo dessa mulher. Meu Deus, olha como ela tá gorda. Olha, você só enxerga no outro aquilo que está em você. Você está olhando um espelho. Você não vai enxergar o erro do outro se você não tem, porque você se enxerga, você se conhece. Você olha na outra aquilo que é seu. Então, assim, é isso que a gente precisa mudar. A gente tem que parar dessa comparação entre nós, dessa rivalidade. Eu vejo as irmãs brigando por homens, pelo amor de Deus. Aquilo não é um presente de Deus, não é isso? Porque fala, olha, fica com o teu presente de Deus, eu não quero ele para mim. Pra que eu vou ficar com um presente de Deus desse? Não, fique para você. Porque se ele faz isso com você hoje, ele vai fazer sempre. Porque tá dentro dele aquilo. E não é uma mulher que vai mudar a vida daquele homem. Pode esquecer. Não existe você ser a mãe dele. Você não vai ser a mãe dele, você não vai educar ele. Então é isso, meninas, que a gente tem que começar a transformar, mudar dentro da gente. Mudar esse carinho que nós temos que ter uma pelas outras. Abraçar as irmãs, mas abraçar de verdade. Entender o que cada um passa na sua vida. Saber realmente. E não querer ser mais. Eu não quero ser melhor do que ninguém, né? Eu só quero prosseguir com o meu caminho, na minha evolução espiritual, o que eu puder fazer e ajudar as outras irmãs, eu estou aqui para isso. A minha missão nesta terra é essa, eu já aceitei. Né? Então, assim, foi difícil, né, Camila? Exatamente. A questão da gente ajudar. É. Essa questão realmente de ajudar. Que a Camila tinha comentado que ela chegou a observar que as outras mães, ela só se doava. E ela falou, não, deixa eu mostrar que não é esse caminho. E a fala de vocês duas me deixa emocionada, que eu acredito que quando nós mulheres conseguimos entender que nós temos umas às outras e que nós podemos ajudar a outra, ter a empatia pela outra, realmente da forma que você falou, Flávia, abraçar verdadeiramente. A partir do momento que a gente tem isso dentro do nosso coração e a gente trabalha esse doar, esse ajudar, buscar meios, eu acredito que a gente evolui muito mais, a gente acaba contribuindo para o nosso sagrado feminino e da outra mulher também. E isso me deixa assim, extremamente emocionada, porque exatamente tudo que vocês falaram foi tudo que aconteceu comigo. Eu vim de uma criação em que eu achava que casar era assim, tem que casar e ter filhinhos. E eu tinha isso como muita verdade dentro de mim. Que eu ia casar com uma pessoa e eu ter uma filha, e aí aquilo ia ser o resumo da minha vida como mulher. E até o momento em que os meus sonhos foram frustrados. E aí eu, separei, não estive mais com a pessoa que eu estava. E foi quando eu me descobri como Tamila, como mulher, porque eu era só da pessoa que doava para o esposo, que doava para a filha, que doava para a família. E eu tinha esquecido quem eu era, o que eu podia fazer. Eu não tinha nada, não tinha perspectiva. A minha perspectiva era fazer um almoço diferente para o meu esposo, não para mim. Um almoço diferente para minha família, não para mim. Então, esse despertar que deu em mim foi exatamente quando eu me vi pela dor, infelizmente. Alguns momentos a gente acorda pela dor, e eu agradeço muito por elas, porque elas me fazem a Tamila que eu sou hoje. E pela dor eu descobri, poxa, tô aqui, pela dor eu descobri que tem uma pessoa, que tem uma mulher que pode se doar para ela, que ela pode ser alguém, que ela pode fazer por outras pessoas, que ela pode crescer, que ela pode... E
ir além, ter um universo enorme para ela e que ela pode Desculpai-vos. voar, porque estava Desculpai-vos. presa. E isso é muito gostoso. E ouvir isso de vocês. Obrigada! Acabei de ter um presente aqui, menina. Ai, que legal! Do meu filho, ao vivo. Obrigada, meu filho. Bonitinho! Gratidão, viu? Vamos ver o que é. Só não pode ser um... Meu Deus, não pode ser aquilo que eu tô pensando. Aqui, ao vivo, não pode. Mas vamos ver o que Botar aqui, né, que a mulher te preza. Jesus, eu tava querendo desse! Menina, olha que eu ganhei! Deixa eu ver, mostra. Mas não... Cadê a câmera? Aqui. Ai, que Olha, lindo! Uau, que que lindo. Isso lindo! aqui vai ser para o meu Arrasou. ritual da lua. Vou até colocar o Vimo aqui já. Pronto. Olha! Então, Muito um brinde, lindo. meninas, da nova era das mulheres. Brinde! Que Amém. legal! Opa! Gostei. Tchau. Amei! Gratidão, meu filho. Camila saiu do ar. Voltou Não, a Camila. voltou. Não, é que ela tá mexendo aí, ela não sabe onde que ela fica. Não, mulher. Mulher, para de show, mulher. Tá vendo que eu tava respondendo a pessoa aqui, minha irmã. Eu não vi. Bom, gente, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Porque resgatar aquilo que a gente é. Quando a gente fala em abraçar, tem muita gente que pensa assim. Não é questão de ser amiguinha, às vezes é questão de respeito. Eu sou contra algumas situações que eu vejo na internet. Tipo assim, vamos entrar nessa onda. A mulher tem um marido, aí a outra vai lá e fica. Às vezes a mulher nem sabe que o homem era casado, aí a outra chega, bate na mulher, corta o cabelo da mulher, faz aquela confusão toda. Meu Deus. Primeira coisa, quem é casado contigo é o marido, né? Então a pessoa tem que parar com esse negócio de querer bater Presente na mulher. Deus. A mulher nem tem culpa às vezes. E mesmo que ela saiba, quem é casado contigo, minha irmã, é o homem, minha irmã. Tu tem que falar com ele, não é com ela não, entendeu? Então fica às vezes o negócio de ter o respeito com o próximo. É você olhar para uma mulher e você não julgar. O não julgar é muito importante, porque as pessoas elas julgam a outra sem saber. Às vezes a mulher tá andando com uma roupa que ela se sente à vontade, aquela roupa curta, sei lá, tanto faz a roupa é dela. E tem gente que começa a falar da pessoa. Ai, olha aquela mulher, ai, não sei o quê. Mas, minha irmã, eu conheço mulheres de roupa curtas com mais dignidade. Eu também conheço muitas. Entendeu? Então, uma vez, eu tenho muitas clientes que são garotas que fazem programa. E eu pergunto muito, que eu adoro perguntar essas coisas. Aí eu falei assim, irmã, me diga um negócio aqui, como é que é um negócio mais esquisito, né? Já que a gente tá falando de mulher, né? Pode falar, né, amiga? Que tu já viu, né? Aí ela falou, minha irmã, olha, a coisa mais estranha... Tâmila, tu tá sem áudio, minha irmã. A coisa mais estranha que eu já vi foi, tipo, o homem chegar lá, homem casado, da igreja, toda aquela confusãozinha, mandando eu fazer nele. O beijo grego. Mais coisa. Falei, minha irmã, e são gente famosa, sabe? Aí eu fiquei passada, eu falei, minha irmã, sério, mulher? Ela falou, sério, mulher? Eu falei, minha irmã, aquele homem famoso, aquele homem. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado que o seu nome é falado por aí. Mas, assim, é questão de a gente não julgar. Porque, assim, cada pessoa está onde tem que estar, mas ela passa e evolui. Ninguém precisa estar e ficar. Se você quer mudar seu comportamento, se você acha que você tem que mudar, você vai mudar. Se você acha que você está bem onde você está, e se isso está te trazendo uma coisa boa, isso é bom. Mas você tem que saber se realmente aquilo é bom. Tem umas irmãs que elas chegam até a gente exatamente assim. Quem trabalha com terapia holística é confundido com gente que faz magia, que a gente vai fazer coisa para voltar o homem, não sei o quê, aquela confusão. Macumba. Me pede amarração. Gente, a gente não faz essas coisas.
Primeiro Não. porque a gente entende. A gente não faz. Primeiro porque a gente entende que tudo é energia. Segundo que a gente sabe que se o cara não tá contigo é porque ele não quer estar contigo, minha irmã. Para com essa loucura. Você tem que se amar, se respeitar. Para com esse negócio de achar que você vai trazer isso através disso. Tu amarra um bicho, ele fica o dia inteiro chateado. Entendeu? Então, assim, do que adianta ter alguém você sabendo que a pessoa não quer estar? Então, assim, a gente que é terapeuta, que a gente trabalha com isso exatamente para retirar isso. Porque tem pessoas que pensam que o amor delas é só o do outro que faz preencher, e não é. Tem que saber que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, assim, muitas vezes, nessa questão do olhar para a outra irmã, é difícil, porque tem mulheres que não aceitam o jeito da outra. Porque ri alto. Eu já ouvi muita gente falar que eu rio muito alto, que eu sou muito espivitada, não sei o que. Mas nem me fala. A colega de trabalho pediu para sair do setor porque ela disse que não aguentava a minha felicidade, que eu era falsa. Mano, essa tua colega é triste, hein? Pelo amor, vamos rezar aqui. Triste. Vamos ela rezar é triste, pela ela é bichinha. triste. Mas eu faço muita oração por ela. Não, mas é triste, né? Porque assim, tu vê alguém se incomodar com a tua felicidade, é muito... Ô, Estela, roupa não define caráter. Realmente, não define. Então, assim, muitas vezes, assim, outras mulheres, por exemplo, tem gente que fala assim, eu sou feminista, eu não quero saber de homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Djalma chegou na hora do mas beijo idade comum. Ai, Djalma. Macho, pelo amor do pai, macho, tu chega nessa hora. Então, mas assim, macho, coitado. Então, são questões que a gente vê que não é questão de homem nem de mulher, é questão de respeito, de caráter, definição de como é que você olha para o outro, de como é que você... Tem irmãs que falam coisas de mim por aí, bem pesadas, mas eu entendo. Falem bem ou falem mal, mas falem e lembrem de mim. Eu entendo. Eu acho que isso, a inveja é uma coisa bem feia. Tipo assim, eu olho para as pessoas e eu não defino elas. Cada pessoa é um jeito. E eu olho para elas e ressignifico. Por exemplo, cada pessoa que passou na minha vida tem uma história comigo. Então, eu agradeço, porque eu aprendi algo. Eu aprendi, por exemplo, muita coisa com a Flávia. Então, assim, essas questões da dança, do olhar para mim, do me acompanhar comigo. Então, foi uma fase em que estava eu, ela, a Márcia, a Débora, tinha muitas outras moças também que andavam com a gente. E foi muito lindo, foi muito maravilhoso. E eu sou muito grata, porque hoje eu sei até dançar por causa de Flávia. Então, a gente tem que olhar para o irmão da gente e falar o que aquela pessoa representou na vida da gente. Isso é ter respeito pelo outro. Isso é você olhar para o outro e você definir ele como ser. Como também eu sei que muitas coisas que hoje ela faz, ela também aprendeu comigo, com a Márcia, aprendeu com outras pessoas. Porque a gente é um ciclo de aprendizado. Então, esse respeito ele é muito importante. Vou falar uma coisa. Lá na escola da minha filha, eu era muito presente antes de trabalhar. Depois que eu comecei a trabalhar, eu fiquei mais ausente. E eu sei que tem algumas mães que meio que me julgaram, porque antes tu vivia na escola, agora tu já não vive tanto e tal. Aí eu fui bem taxativa, eu falei, olha, a minha filha, ela precisa da escola, e ela precisa da mãe, mas eu preciso ser mãe, eu preciso ser filha, eu preciso ser esposa, eu preciso ser trabalhadora, eu preciso ser amiga, eu preciso ser eu preciso viver só, então... Ser filha... Né, ser filha, eu preciso de mim. Então, eu comecei a definir meus padrões e meus papéis, né? Então, eu vou nas reuniões, eu participo das atividades que são necessárias. Agora, eu não fico mais urubu servando, porque o que eu tenho para falar com ela, eu falo em casa. Então, tem coisas e tem coisas na vida. E a minha filha tem 10 anos e ela já fala muito abertamente de muitas coisas. Então, assim, questão de sexualidade, questão da definição, questão de feminismo, ela já é mocinha, então assim, ela já se define como ser, ela já se olha, ela é totalmente taxativa em algumas coisas, às vezes ela é meio
Aí eu falo, mana, vamos ouvir mais aqui uma coisa. O que você acha que o outro sentiria? O jeito que você fala. Então, às vezes, você pode despertar uma pessoa sem precisar ser arrogante. Porque tem pessoas que elas precisam ser arrogantes, tem que ser mal educada para achar que ela está despertando. Na verdade, está despertando ódio, né? Não está despertando amor nenhum. Então, mulheres, vamos parar com esse negócio de também na internet, ficar com esses negocinhos. Ah, porque fulana é chifruda, ah, porque fica minha irmã. Para com essa palhaçada, minha irmã. Olha, quando tu fala de alguém, volta para ti. É bem mesmo. Então, elas não sabem. É o que a gente estuda, é o que a gente faz de energia quântica. Tudo que você fala, ela gere dentro de você, demora, mas chega. Demora, mas chega. São as nossas ações diárias. É o pensar, é o agir, é o falar. Então, assim, tem pessoas que perseguem a gente. Então, assim, o que eu faço? Eu oro, eu só falo, minha irmã vai rezar, mulher, para com isso. Eu nem me incomodo mais, eu já cheguei na fase... A minha avó, eu lembrei de uma história, acho que a Flávia sabe. A vovó era bezedeira, né? E lá na rua, a maioria era uns evangélicos, outros católicos. Só que é o seguinte, ele chamava ela de macumbeira, de bruxa, de tudo que era coisa pejorativa na mente deles. Que eu acho muito lindo. Ser macumbeiro, ser bruxoxo lindo. Eu super indico. Só que aí, quando os filhos deles ficavam doentes, eles iam aonde? Benzer, né? Na bezedeira, benzer. Então, a gente tem que aprender que tudo na vida volta. Então, a gente tem que aprender a se acolher, pensar antes de falar o que vai sentir, como é que vai falar as coisas. Então, assim, eu sou muito... Hoje, depois de muita terapia e muito estudo, hoje eu compreendo mais essas questões de tentar ouvir e tentar buscar dentro de mim. E hoje, quando a Flavinha falou assim desse negócio dos homens que sofrem, gente, tem homem que sofre demais. Esses dias chegou uns machos lá, né, precisando de umas orientações. E eu falei, macho, tu tá assim por quê, amor? Ai, mulher, ela me deixou. Eu falei, mas o que tu fez? Eu? Nada, não fiz nada. Eu falei, mas macho, tu fez alguma coisa, que mulher nenhuma sai daí se não fez nada. Aí depois ele foi dizer, né, que ele teve alguns casos e tal. E a mulher começou a se amar e foi embora. E eu falei, agora você tem que se amar também e parar de fazer isso, porque tu recebeu o que tu plantou. Então, assim, vamos começar, né, deixar tudo no equilíbrio, olhar para o outro com amor. Não, e sabe o que eu acho engraçado, às vezes? Que quando elas vêm fazer terapia, e elas falam assim, olha, mulher, pelo amor de Deus, ele me trocou por essa mulher aqui. Sim. Gente, vai ver, não é aparência. Se fosse aparência, a Gisele Bündchen não tinha levado chifre. Ela levou, então foi. Não é aparência. Não sabia, não. Levou. Então, assim, muitas delas levam, né? Muitas delas não é falado. Não sabia, mas elas não, levam chifre. Leva. Mulher, se Gisele Bündchen tá levando, imagina a gente, mulher. Então é isso, meninas. Esse negócio de aparência, a sabe? A mulher com assim... que ela tem bonita daquele jeito e tudo, minha irmã. Não tinha uma... Então é isso. A gente tem que realmente se amar e se olhar, né? E eu tenho uma frase muito interessante que até meu filho falou para minha nora. E eu gostei dessa frase, porque minha nora tá com umas celulites, né? Uhum. E aí ele falou assim, mas qual é a sereia que não tem escama? Então, assim, olha, maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Um homem falar para sua esposa que ela tem escamas porque ela é uma sereia, porque tem a celulite. Gente, isso é maravilhoso. Então, gratidão, porque eu estou sabendo educar meu filho. Então, é isso que a gente tem que ver, né? Essa questão do cuidado um do outro, do falar, do querer de verdade. Homem, quando ama, ele ama você do jeito que você é. Não é você colocando um silicone de 250 ml, não vai fazer ele amar mais você. Não é você colocando bunda, meu Deus, eu tô colocando até panturrilha. Então, assim, não é com esses atrativos visuais que você vai ter alguém que ama você de verdade. Ele vai estar com você pela aparência, não mais do que isso.
E vai chegar uma hora que ele vai encontrar alguém que ele vai amar por aquilo que ele gosta, e não uma aparência. Aí é quando acontecem essas traições, e a outra chega, meu Deus, mas ele me trocou por essa baranga. Não, ela não é uma baranga. Ela tinha alguma coisa que você, infelizmente, não pôde, e agora ele se achou daquele direito de ir embora. Então, deixa ele ir, para de sofrer e bola para frente. Por quê? Você pode estar chorando por alguém e que você não olha para o lado e que tem alguém olhando para você. Então, permita-se. Permita esse momento. É claro que, e outra, a gente não fala de, ai, tá de luto. Cara, o cara não morreu, para. A pessoa não morreu. Você só tem que dar um tempo para você, para o seu coração se acalmar e seguir em frente. Né? Então, assim, eu sei que é difícil para as mulheres ouvirem isso. Eu sei o quanto é difícil passar por esse momento de achar que foi largada, que foi deixada e que foi maltratada, que não houve um amor verdadeiro. Não, olha, não pense dessa forma, sabe? Esse negócio de alma gêmea, tira isso das suas cabeças. Não existe isso, existem ajustes que devem ser feitos durante toda a vida. E sabe o que é um ajuste que deve ser feito durante toda a vida? É que você vai conhecer várias pessoas dessa tua vida. E você vai ter que cuidar uma delas da forma que elas aparecerem para você. Então, permita que cada uma chegue, resolva os problemas, ajuste e bola para frente, gente. A gente não é uma metade, a gente não fica atrás da metade de uma laranja, nós somos uma laranja inteira. E você tem todo o sabor dentro de você. Todinho. Eu lembrei da mulher. Corpo. Eu lembrei da sexóloga, mulher, ensinando a chupar laranja. Aprenda a chupar laranja. Aliás, eu até fiquei com medo disso aqui não ser um copo, né? Mas assim, permitam se amar, sabe? Se toca. Você já chegou na frente do espelho e tocou a própria face? Você já se tocou? Cabelo. Você já sentiu isso? E o cabelo, você já tocou no seu próprio cabelo com amor, com carinho? Então, permita sentir essa sensação maravilhosa de se tocar, de se conhecer. Porque até na hora que você tiver um companheiro, uma companheira, você vai saber ensinar ela onde você mais tem sensações. Onde você mais sente prazer. E não tem necessariamente que ter uma penetração, que tenha que ter um... Sabe, você não precisa disso. Até porque a gente não precisa. Eu vejo mulheres falando assim, meu Deus, o tamanho do pênis do cara é maravilhoso. Para, não é o pênis que vai te dar prazer, gente. Tem homem que tem pênis grande e nem sabe usar. Então, verdade. Então, essas coisas que você... Se você se conhecer, acabou. Ele tem os que tem coisa homens... boa que faz muita coisa, né, mano? E tem homens lindos, bonitos, que, mano, pelo amor de Deus, é melhor deixar pra lá. Entendeu? E tanto é que nós, mulheres, conhecemos umas mais as outras. Então, tá tendo esses casais, homem com homem, mulher com mulher, porque as pessoas estão se conhecendo umas às outras no seu gênero. O gênero feminino e o gênero masculino. Às vezes eu estou pensando nas pessoas falando assim, meu Deus, o mundo está virando gay, o mundo está virando isso. Para, o mundo está virando colorido. O mundo está ficando diversificado. Assim, o mundo já era, então, as pessoas que não se falavam. Então assim, porque você tem que aprender a se conhecer, a se amar, a se querer. E o que tem de mais? Querer saber de tudo. Tudo é permitido. Agora vai da sua responsabilidade, vai dos seus conhecimentos e do seu, assim, eu quero, eu preciso, eu necessito. Então vai lá. E não existe esse negócio de que, vão falar mal de mim, vão falar. Olha, se alguém te der dinheiro para tu pagar a tua conta de luz, tu aceita. Entendeu? O resto é besteira. E mesmo assim, mesmo que te ajude a pagar, não tem que falar nada não. A vida é tua. Justamente. Tu caminha do jeito que tu achar que tem que ser. A tua vida é a tua vida. E esse negócio, realmente, que você falou, Camila, de mulheres colocar no Facebook. Olha, sinceramente, mulheres, se respeitem mais. Se um homem dá conversa para outra, então tá na hora de, ei, troca esse homem, mana, pelo amor de Deus. Você vai ficar com uma coisa...
enrutida com você? Não. Nós temos tanta coisa maravilhosa. Olha, nós temos uma vida muito curta. Nem todo mundo chega a 100 anos. Nem todo mundo chega a 50, 60, 70 anos. Então, aproveite o máximo que você pode nessa vida. Você vai ficar com uma pessoa que mais faz você sofrer 300 dias, né? Você não quer isso para você. Você quer sofrer por 300 ou 365 dias, um ano inteiro de sofrimento? Porque você diz que ama aquela pessoa e você quer dar aquilo que você tem de mais valor na sua vida? Você. Não faça isso. Não faça. Então, faça aquilo que você entenda que é o melhor para você. Às vezes, a gente tem medo de soltar. Mas a partir do momento que você solta, você vai ver o quanto que a sua vida dá um open. Foi o que aconteceu com a Tamila. A Tamila deu agora o seu, né? Achou que ela, para ela, aquele casamento. Eu digo muito para as meninas assim: ah, tá, eu sei o que você quer. Você quer o sonho que toda mãe dá para as meninas, que é uma casa rosa com portão azul, uma criança e um cachorro no quintal. É isso que plantam para as pessoas, que plantam para as meninas. O casamento ideal, a vida ideal, gente, não é isso. A vida ideal é você ser feliz da forma que você quer ser. Você não é obrigada a ficar com alguém que te menospreza, ou que te trata mal, ou que te compara com qualquer outra pessoa. A partir do momento que uma pessoa te compara com outra pessoa, ela não quer mais você. Porque ela tem que te aceitar do jeito que você é. Você não deve mudar porque a pessoa tem que te aceitar com essa mudança. Mas se aquela mudança for significativa, evolutiva para você, aí sim, aceita. Mas fora isso, não precisa. Você não precisa disso. Você não precisa de um esteio. Antes, as mulheres precisavam, como dizia a minha avó, minha bisavó, você precisa de um homem. Por quê? Porque às vezes você sai da casa do seu pai porque o seu pai se sustentava. E aí você tem que ir para casa do homem para aquele homem te sustentar. Era assim antigamente. Você não precisa mais disso. Você pode correr atrás da sua vida, de um trabalho, e se sustentar sozinha. Você não precisa de um esteio. E você pode ficar com quem você acha que deve ficar. Você não é obrigado a ficar com quem não quer. Ou você não é obrigado a ficar porque acha que já está chegando aos 50 anos e ninguém vai olhar para você. Gente, eu tenho 43 anos. E eu me amo. Me amo demais. E vou continuar me amando o máximo que eu puder. E se eu partir amanhã, eu fiz o que eu pude por mim hoje. E isso é importante. É deixar um legado para alguém daquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. E ser feliz hoje. E não esperar passar anos para seguir e ter essa felicidade. Eu não quero isso. Eu quero o hoje. Né? Com toda essa confusão, com todas essas mortes que estão acontecendo, é muito mais importante eu querer ser o hoje. E não pensar muito no amanhã e nem ficar sofrendo com o passado e nem com aquilo que eu não quero mais para mim. Então é isso, meninas. Assim, eu espero que nós tenhamos trazido alguma coisa para vocês que tenha sido interessante. Claro que nós não estamos aqui querendo que você mude da noite para o dia. Eu acho que o que a gente colocou aqui, vocês vão refletir, vocês vão pensar. Eu digo muito às moças que me procuram que a partir do momento que elas vêm comigo, que eu toco nelas, a partir desse momento elas se transformam. Porque eu faço com que elas olhem aquilo que elas nunca enxergaram. E isso é importante. Isso é muito importante. Você, às vezes, ouvir. Não é que você vai querer fazer na hora, mas a partir do momento que você escutar, você vai analisar e refletir aquilo que é melhor para você. Né? E que muitas pessoas não têm esse diálogo, não têm essa conversa. Quem dera se eu tivesse tido alguém na minha época de adolescente, ou na minha época que eu casei, muito nova, alguém tivesse me dado esse apoio, esse conhecimento que hoje está tão vasto para todas nós. Né? Alguém procurar a Camila, alguém me procurar, ou procurar qualquer outra terapeuta da nossa linha que pense dessa forma. Então, assim, espero que nós tenhamos dado alguma coisa a vocês que, de alguma forma, possa evoluir ou mudar vocês daqui para frente, meninas. Mesmo, de coração. Então, assistindo, ouvindo um pouquinho de vocês, eu gravei algumas palavras que foram ditas por vocês duas, que é algo a você que está assistindo, você que já chegou a assistir, a mim que estou ouvindo vocês.
E são palavrinhas que eu vou anotar no meu caderninho e que eu vou sempre estar dando sempre uma olhadinha dentro de mim, para que eu possa sempre estar melhorando ela dentro de mim. Vocês falaram sobre agradecer, sobre felicidade, sobre respeito, falou que somos energias, sobre aprendizado, sobre evolução, sobre aceitar as nossas diferenças, sobre o nosso caráter, sobre empatia, sobre o ciclo de aprendizagem que temos. E o olhar para você, aceitar você. E essa live ela é muito gostosa porque muitas mulheres, a maioria das mulheres passaram por muitas coisas difíceis e tentou se descobrir como mulher, ainda está nesse processo. E isso é muito maravilhoso. A oportunidade de termos vocês duas que trabalham com isso diariamente, passando um pouquinho do conhecimento que vocês têm para essas mulheres que estão passando por esse processo. E assim, foi uma live muito gostosa, onde a gente pôde expressar quem somos, o que fazemos de verdade, falar sobre, quebrar tabus. Isso foi muito gostoso. Aqui tem milhões de comentários, muita gente rindo, falando várias vezes da risada da Camila, rindo muito da Flávia, muitas coisas maravilhosas. Então, assim, foi uma energia incrível. Foi uma live maravilhosa, 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 e que eu amei participar. E para a gente encerrar, que a gente já tem fizemos 1h e 6 minutos de live, eu queria que vocês deixassem um recadinho para essas meninas que estão nos assistindo, um recadinho curtinho para elas. E por mais, o Filhas do Boto agradece assim, imensamente por vocês terem se doado para estar aqui um pouquinho com a gente e falar desse assunto incrível. De verdade, a gente agradece assim, muito, 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 muito mesmo. E foi muito gostoso, meninas. Muito obrigada. Aí eu quero que vocês falem um pouquinho, deixem um recadinho para essas mulheres que estão nos assistindo, pode ser? Pode ser. Vai lá, Camila. Eu vou deixar a Camila primeiro. Já falei muito. Então, o que eu tenho para dizer é que eu sou muito grata, que Deus abençoe vocês infinitamente, que a Mãe Terra venha com a sua luz, com a sua mansidão, trazer para vocês a libertação e a cura do seu eu interior, que vocês aprendam a se amar, a se respeitar, que ninguém precisa ser melhor do que vocês, porque vocês são o melhor, se olhem como o melhor sempre. E que o outro é apenas um caminho, o outro é o outro e você é você, o seu caminho é só seu, e só você pode mudar ele. Ninguém pode te mudar, a não ser que você queira, e aprenda a se respeitar, porque ninguém vai fazer isso por você. Dê continuidade sempre no que você começou, sempre termine seus ciclos, porque senão você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida. Iniciou, finalize, qualquer coisa que seja, um curso, um relacionamento, uma história, comece e caminhe e termine com amor, porque só o amor cura tudo, o amor é transformador, e quando você se ama, você se restaura de corpo e alma. Isso mesmo. Então, meninas, o recado que eu tenho que dar para vocês, né, amem-se, além de tudo nessa vida. Apesar de você ter seus filhos, seu esposo, seu companheiro, sua companheira, sua mãe, o seu pai, dê a eles aquilo que é necessário, mas não além daquilo que é seu para você, não é? E a minha como filha Camila... aqui. Ai, é linda. Ai, que linda! Deixa eu tirar para tu falar. Vai, Flavinha, peraí. Então, falar. assim, que nós temos um poder dentro da gente, porque nós somos mulheres e nós damos vida a outras pessoas. E isso é muito importante. Esse dom, ninguém tira da gente. E saibam cortar essas histórias que foram criadas pelas outras, aquelas que nos foram antes de todas as outras, como nós. E que nós possamos quebrar esses vínculos históricos, para que a gente possa mudar e ter uma nova era. Nós entramos numa nova era. E essa nova era somos nós. Nós, mulheres, estamos aqui para comandar aquilo que nos foi tirado há muitos anos. Nós estamos podendo ter isto neste momento. Então, sejamos sábias. Saibamos o que fazer com isto, com isso que está chegando para nós. E espero que a Anne aceite ser uma vereadora ou uma
alguma coisa que nos represente nessa vida, né? Nessa política da quais nós estamos enfrentando nesse momento. Muito chateadas, mas precisamos fazer alguma coisa para mudar, não é, meninas? E isso cabe a nós, mulheres. E só nós, mulheres, podemos dar aquilo às outras. E o abraço fraterno, um abraço realmente, aquele que representa o amor que você pode dar à outra. E não a comparação que muitas vemos ao longo desse tempo, ao longo desse mar de que foi nos colocado ao longo dos anos. Então é isso, meninas. Enquanto vocês estiverem se comparando ou achando que a vida não está fácil, se olhe no espelho, olhe para você, fite você, se olhe por inteira e diga: eu te amo. Você é maravilhosa. Não há outra pessoa melhor do que você. E eu amo você muito. Então, se dê respeito, consiga as coisas que você quer, porque se você quer, você consegue. Você tem esse poder dentro de você. E tire isso de dentro de você. Tire isso de dentro do seu coração e da sua cabeça. E deixe que as coisas possam renascer na sua vida. E eu estou aqui para agradecer a todas vocês. Namastê. Ai, meninas, obrigada. Boa noite. Paola, Boa noite. fala aí como é que, só para finalizar, me diga aí sobre o que essas meninas da tua idade, 10 anos, já pensam sobre essa questão. Bom, sobre feminismo? Bom, sobre o feminismo é que a gente deveria sim se empoderar, fazer o que a gente quiser. Não seja o padrão da sociedade e ser mudada. Tipo, você ter seu próprio estilo, o que você quiser. Oi! Muito bem, isso mesmo. Chega de padrões. Não estamos aqui para viver padrões. Acabou isso. Acabou. Muito bem, maravilhosa. A nova geração tem que pensar assim sempre. A maravilhosa Sempre. da 7, minha irmã. Só que... Acho que acabou a live, né, mano? Até. Acabou. Tchau.